A paz do Senhor, irmãos. Que bom ter vocês aqui. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, eu louvo a Deus pela confiança do pastor, porque a nossa igreja, ela tem sido bastante abençoada, né? Tem sido bastante abençoada em termos da palavra, porque nós temos aqui pastores, pessoas com bastante conhecimento, com curso teológico, com bastante conhecimento mesmo da palavra. Então, falar aqui é uma grande responsabilidade. Então, eu agradeço o meu pastor por essa oportunidade e confesso para vocês que foi uma luta travada para trazer alguma coisa, eu perguntando para Deus o que seria, né, para falar, porque o povo é de Deus, a palavra é de Deus, tudo é de Deus. E Deus conhece a necessidade de cada um. Eu não conheço a particularidade de ninguém. Eu não sei, né, o que a pessoa precisa ouvir, mas Deus o sabe. E isso é muito importante. E hoje eu quero falar com vocês sobre o que fazer em tempos de guerra. Essa mensagem veio ao meu coração e eu queria que vocês caminhassem comigo pela Bíblia, me ajudassem nisso também. Abrissem a Bíblia, pode ser no seu celular, pode ser na sua Bíblia física, pode ser como você quiser, mas me acompanhe aí na leitura, porque a gente vai construir alguma coisa e eu queria que vocês viessem junto comigo nessa mensagem. A leitura que nós vamos fazer, ela está em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Mas antes da gente entrar no capítulo 20, nós vamos começar pelo capítulo 17, lendo alguns versículos. O versículo 3, 4, depois a gente vai pular para o 9 e 10. Versículo 3, segundo livro de Crônicas, o capítulo 17, versículo 3, ele diz assim: E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Balaim. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Versículo 9, vamos adiantar um pouquinho. E ensinaram em Judá, e tinha consigo o livro da lei do Senhor. E rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras, que estavam em rota de Judá, e não guerrearam contra Josafá. No versículo 12, cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá, e teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, varões valentes em Jerusalém. Por que eu fiz essa leitura? Porque aqui nesse capítulo 17, ele nos dá uma noção de quem era Josafá. Eu vejo Josafá como um empreendedor bem sucedido. Parece, a gente lendo a história, me parece que tudo que Josafá colocava a mão dava certo. Sem falar que ele era muito bom de conversa. Por quê? Ele fazia alianças, ele conseguia que as pessoas gostassem dele. E
nesse capítulo, nesses versículos que nós lemos, nós vimos que Josafá, ele enriqueceu a cidade, ele conseguiu, enquanto rei, ele conseguiu formar um exército forte, ele acumulou riqueza, e o principal, ele pegou o livro da lei e ensinou toda a terra que estava na sua responsabilidade. Ele ia de cidade em cidade, ele deu ordem para que isso acontecesse, para que o pessoal observasse, para que as pessoas voltassem ao caminho do Senhor. A gente bem sabe a história de Israel, a gente sabe que toda hora eles se afastam do Senhor, pecam contra o Senhor, esquece tudo o que foi dito, aí depois vem uma guerra, vem um problema, vem uma peste, aí Deus levanta alguém para redirecionar o povo e vai tudo de novo, é uma repetição, assim como nós, brasileiros, né? Vivemos num ciclo de repetições. Nós repetimos, recaímos nas mesmas coisas que Deus já nos advertiu. A gente cai nas mesmas esparrelas. E daí surge Josafá aqui no panorama. Josafá era descendente de Davi, muito famoso, né? Era filho de Asa, e ele estava reinando aqui neste período, e ele tomou esse cuidado de direcionar o povo corretamente. Né? Acontecia isso, vinha um rei que se contaminava com outros povos, com outros deuses, com outro tipo de adoração, e perdia-se o que era de essência do povo de Deus. E Josafá tomou esse cuidado. Então ele foi ali direcionando o povo, e Deus se agradava muito de Josafá. E Josafá estava numa boa fase. Então, podemos dizer que Josafá trouxe justiça e fé para o povo. Josafá, ele reinava porque o povo de Deus estava dividido nessa época em 2 reinos. Então, tinha no norte Josafá e em cima, no sul, tinha Acabe. E a gente bem sabe a história de Acabe, que não é nada bonita diante de Deus. Ele casou com Jezabel, que tinha outros deuses, outros costumes, e era bem perversa. Né? E Josafá, como um bom empreendedor, um bom negociador, né? um moço simpático, pelo menos é assim que eu enxergo, o rei que todo mundo queria, agradável, ele olhou e falou assim: vou fazer uma aliança com Acabe. Para que eram essas alianças? Para que o outro rei não guerreasse contra ele. Então, ele fez uma aliança. E daí, entrando aqui no nosso tema, o que fazer em tempos de guerra? Porque até agora nós só falamos de coisas boas, né? De fase próspera, de sucesso, de seguir o caminho do Senhor, de fazer a vontade de Deus. Aí, ele toma essa decisão. E daí, o primeiro tópico que eu quero entrar com vocês é: em tempos de guerra, observe as suas alianças. Quando você estiver em tempo de guerra, em tempo de dificuldade, porque quando está em bonança, né? Tudo bem, eu estou bem, estou com saúde, estou com emprego, estou com dinheiro, está tudo bem em casa, né? Tem casa na praia, tá só love. Mas em tempo de guerra, né? Por isso a gente tem que observar as alianças. E eu diria mais, observe mesmo em tempo de paz. Porque o dia difícil, ele vai chegar. Ele chega para todos nós. Ele sempre chega. Não é bonança o tempo todo. Não é só vitória, só vitória. Como outro dia citou, na verdade, na pregação, o pastor Fernando, né, que tem um louvor assim, agora é só vitória. Não é verdade, não é só vitória, não. Né?
tem a dificuldade. Então, observe com quem você vai se aliar. E aí a gente entra aqui no capítulo 18, o versículo 1, que ele diz assim: tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Josafá, tão cuidadoso, tão simpático, tão próspero, tão temente a Deus, esqueceu de perguntar para Deus se essa aliança era de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? Quando a gente está muito empolgado, quando a gente está no auge, quando a gente está na bonança, a gente tem essa tendência. Quando a gente tá tudo dando certo, sabe? Eu estou sendo próspera. Eu tenho uma tendência de olhar para mim e achar que eu sou tão boa. Nossa, como eu sou inteligente. Eu sabia que eu ia acertar de novo. Então, mesmo que não seja isso explícito, falado, mas as nossas atitudes acabam caindo nessa contradição. E daí o risco. Também aquela coisa de ser o bonachão, o bom moço, bom com todo mundo, simpático com todo mundo. Eu não quero ficar mal com ninguém. Eu quero que todo mundo goste de mim. Lógico, quem não quer isso, né? Mas cuidado com as alianças. E nessa de todo mundo gosta de mim, que ninguém fale mal de mim, que ninguém guerreie contra mim, que ninguém puxe o meu tapete, as alianças. E daí lá vai Josafá, o bom moço, fazer aliança com Acabe. E daí ele fez essa aliança sem perguntar para o Senhor. Lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6 e versículo 14, ele nos dá um direcionamento de não fazer aliança com o infiel. Pergunta, que ligação tem as trevas com a luz? Não pegue para você julgo desigual, ou seja, um peso maior. Julgo. Vamos pensar nos burros de carga, que tem aquela, no Nordeste, eu não sei como que chama aqui, mas sei que no Nordeste chama cangalha, né? Aí tem uma coisa assim, que carrega um peso desse lado, outro peso desse lado, e fica em cima do cavalo. Se você colocar muita carga em um lado só, o que vai acontecer? Vai cair. Então, o jugo desigual é isso. É você não equilibrar as coisas. Você não ter temperança. Deixar que a empolgação, no contexto aqui falado, te permita fazer alianças com peso injusto. Não há ligação entre as trevas e a luz. Não há acordo. Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Não negocie a tua bênção. Não negocie a tua salvação. Isso não está em negociação, amados. Tá? Não estou dizendo que você não vai trabalhar. Não estou dizendo que você não vai ter um sócio que é ímpio. Não estou dizendo que você não vai conviver com o seu parente que não é crente. Eu estou dizendo que a bênção que o Senhor impetrou na tua vida não tem negociação. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nem para te acharem legal. Nem para te convidar para aquele lugar, para aquela festa top, onde só vai estar a gente da alta. Nem para que você galgue um degrau maior. O que o Senhor te deu é inegociável. Não pegue jugo desigual. Não pegue o que não é seu. Não faça aliança com o mundo. Romanos 12, ele diz, para a gente não entrar nesse formato do mundo. Não vos amodeis a este mundo. Ou seja, não pegue a forma. Não entre na forma dele. Não fique do mesmo jeito. Não queira se parecer com ele. Você não é deste mundo.
Você tem um carimbo, você tem um selo, você já foi comprado, você tem um registro, você tem um dono, você está aqui como forasteiro. Aqui é passagem, amados. E daí, se não deu certo, você pode pensar, mas se eu não for amigo, se eu não fizer isso, não vai dar certo para mim, eu preciso fazer essa aliança. Você não precisa, a sua aliança é com Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que acontece quando a gente não observa as alianças? A gente pode confundir confiança própria com fé. Quando eu confio em mim mesma, irmãs, nada, eu vou lá e vou arrebentar. E isso não é fé. Tá bom? Isso pode ser uma autoestima elevada, isso pode ser orgulho, pode ser qualquer coisa, mas fé não é. A fé é, eu venço se o Senhor for comigo. Senhor, vai comigo. Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo, porque aí sim a vitória é certa. Aí é diferente. Aleluia. Também podemos confundir revelação com vontade própria. Quem não já ouviu, quem nunca, né? Alguém falando assim, mas eu senti. Eu tenho um problema com esse negócio de sentir, tá, irmãs? Porque eu sinto muitas coisas. Eu sinto frio, eu sinto medo, eu sinto coragem, eu sinto raiva, eu sinto vontade. Eu sinto muitas coisas. Mas isso não quer dizer que o Senhor me revelou alguma coisa. Entende? Não posso confundir revelação com vontade própria. Às vezes, irmãos, abrindo só um parente rápido, até profecias saem por vontade própria. Porque a vontade é tão grande que a Gabi seja abençoada, que eu profetizo uma bênção na vida dela, sem Deus ter me falado nada. Olha o risco. Então não confunda revelação com vontade própria. Porque o que o Pai revela, isso acontece. Sabe quando você sabe se uma profecia é de Deus? Quando ela acontece. É de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Porque Deus não é o homem para que minta. Não é filho do homem para que se arrependa. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus é diferente de eu. Apesar que eu cabe dentro de Deus. Né? Da palavra. Né? Eu caibo lá escondidinha no pavilhão do Senhor. Eu caibo dentro da palavra Deus. Deus, né? Mas se isso for uma aliança, tá lindo demais. Mas eu não posso confundir Deus e eu. Não posso confundir. Deus é Deus. Deus é Deus. E quando eu sentir alguma coisa, eu tenho que perguntar, Senhor, é eu ou é Deus? Fala comigo, Senhor. Não é? E Deus fala, irmãos. Deus continua falando. Vou dizer para vocês, o céu ainda fala. O céu ainda se move. Nada mudou. Nada mudou. Mudou o mundo, mudou a cultura, mudou o meu pensamento, mudou o meu conhecimento, mudei até de igreja talvez, mudou a minha fé, mudou o meu emprego, mudou o meu status, mas o meu Deus, esse não muda, ele permanece fiel. Aleluia. A aliança errada pode nos levar a erros drásticos, pode nos levar a uma ignorância, pode nos levar a coisas que não valem a pena, pode nos levar a guerras desnecessárias. Quando a gente lê aqui o mesmo capítulo que a gente está lendo, 18, do livro de Crônicas, no capítulo 28 e 29, obrigada,
Ele diz assim, ó. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá, o tal Acabe, tá? Desfaçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Desfaçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, senão contra o rei de Israel. Não sei se deu para vocês entenderem, mas o panorama é o seguinte: ele não fez uma aliança? Josafá fez uma aliança lá com Acabe. Aí Acabe, muito briguento, brigava por qualquer coisa, né, cheio de orgulho. Ele pegou e falou assim: ó, já que tu é meu aliado, tu vai ter que pelejar comigo, tá bom? Manda teu exército aí e vamos para uma guerra. Outra coisa aí sem perguntar a Deus, né? Já estava enrolado desde lá de trás. Então vamos para a guerra, só que na guerra a gente vai fazer o seguinte: eu vou disfarçado de soldado, vou lá no meio do povão, mas tu não, tu vai com a tua veste de rei. Você está entendendo o que ele estava querendo? Ele estava querendo que Josafá morresse no lugar dele. Porque a ordem era assim, olha, não luta contra grande nem pequeno, o rei da Síria que vinha contra eles, disse assim, ó, não luta nem contra o grande nem contra o pequeno, nem contra o comandante e nem contra o soldado, vai direto, procura quem é o rei e mata. Era isso. Aí Acabe, muito esperto, colocou Josafá na linha de guerra. Porém, Josafá tinha um segredo, né? Deus gostava dele. Apesar dele ter dado esse deslize, ele tinha um acordo lá com Deus. Ele era temente a Deus. Ele observava os mandamentos de Deus. Ele só cometeu um erro, assim como nós. Entendeu? Mas, uma vez que você tem um pacto com o Senhor, que você fez uma aliança com o Senhor, Ele guerreia tuas guerras. Louvado seja o nome de Jesus. Esse meu tablet aqui é um pouco arcaico, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte, que em tempos de guerra, além de você observar suas alianças, você busque ao Senhor. Em tempos de guerras, busque a presença do Senhor. E daí, a gente vai ler aqui no capítulo 20. Vamos lá para o capítulo 20 e vamos ler o 3 e o 4, que diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. O que está acontecendo aqui? Aquela guerra lá que ele foi, o Senhor poupou. Porque quando os soldados chegaram para matá-lo, ele foi reconhecido. Esse não é Acabe. Lembra que ele era um bom moço? Esse é Josafá. Não, a gente não quer matar Josafá, não. Mesmo que ele é aliado do outro, poderia morrer, né? Mas sabe o que é isso? É Deus cuidando. Então ele foi poupado. Mas quando ele voltou, o bom moço, para casa, né? Em paz, graças a Deus, tudo bem. Ele recebe uma notícia. Né? O mensageiro chega para ele e falou assim, olha, tem 3 reinos vindo contra ti, com tudo para te destruir. E aí? Ele não estava contando com essa guerra. Ele não estava contando que ia vir para ele tempos de guerra. Mas ele fez aliança com pessoas erradas. E agora tem outros reinos aborrecidos com ele. E está vindo para ele. Aí ele caiu em si. Aí entrou o segredo. Aí ele disse, não, comigo não. Ai, Senhor meu, o que eu vou fazer? Aí que ele rapidinho achou o caminho da oração. Olha, parece alguma coisa que já aconteceu por aqui, né? Rapidinho a gente
corre para a oração. Eita Deus! E para o jejum. Quando a gente quer reforçar a oração, a gente faz jejum. Olha que coisa linda. Sabe, tem um livro muito abençoado aí que a Adri, a nossa líder da intercessão, nos abençoou com ele, que é do Luciano Subirá, e ele fala sobre o jejum, que ele diz assim, a oração, você conta para Deus o que você quer. No jejum, você se dispõe para Deus do jeito que Ele quer. Entendeu? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Josafá, que já conhecia o segredo, chamou o povo, disse assim, jejum aí, povo. Vamos lá, vamos guerrear. Vamos lá. A gente não está preparado para isso, então vamos cair na oração. Chegou, irmão, ao tempo de guerra que você não estava preparada, caia na oração. Aleluia. Aqui o Senhor tem preparado o nosso pastor Fernando, e ele está sempre chamando você para oração. Deus levantou a Adri, e ela está te convidando para sábado próximo, estar aqui na oração. Caia na oração. Você quer vencer, você quer crescimento, você quer vitória, você quer avivamento, mas sem se mexer não dá, amado. Te mexe, vem orar. Vem buscar a face do Senhor. Ele vai guerrear a tua guerra sim, mas cai na oração. Reconheça a sua limitação, a sua força, o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu relacionamento, não é? Mesmo que seja com pessoas importantes, tem um limite. Tem um limite, não ultrapasse o limite. Não invada a área de Deus. Caia na oração. Quer vitória, amado? Ora. Quer intensificar a sua oração? Jejuma. Faça isso. Sabe por quê? A Bíblia inteira está cheia de exemplo disso. E que só foi vitorioso quem seguiu na regra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Fique na dispensação da graça. E em outras palavras, tenha fé. Você pode dizer assim, eu tenho fé, eu acredito. Você já viu o pessoal dizendo para mim, aí no mundo você vai evangelizar, e ele fala, mas eu também sou crente, eu acredito, eu tenho fé, eu sou bonzinho, não faço mal a ninguém. Mas isso não é vantagem, isso é obrigação. Você não tem que fazer mal para ninguém mesmo, não. Isso faz parte, né, de quem tem consciência. Agora, viver pela fé é cair na oração. Tu vai ver a diferença. Quer avivamento na tua igreja. Mas também o pastor Fernando não prega assim, não dá uns pulos lá, uns glória a Deus, fica aí falando que tem 3 coisas para a gente melhorar. Pois eu vou te dizer, uma dessas é oração. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus em tempos de guerra. O que fazer em tempos de guerra? Observe as suas alianças. Busque ao Senhor e ponha os seus olhos na direção certa. O salmista, no Salmo 121, ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou seja, eu olho para cima, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não é na tua força, não é no teu conhecimento. Ponha os teus olhos no Senhor. Você vai fazer a sua parte. É claro, o que é para você fazer, Deus não vai fazer não, amado. Eu vou orar para saber se eu devo lavar a louça. Ela não vai aparecer limpa por mágica. Eu quero saber se eu devo ou não pagar um imposto. Pelo amor de Deus, não.
Tem que pagar o aluguel? Vou orar, né? Sou tão crente que eu preciso. Não, mas é óbvio. Mas aquilo que você não sabe, você tem sim que alinhar as suas ideias com os pensamentos de Deus. Alinhe, que vai dar certo. Dá certo, irmãos. É certeiro. Tenha certeza disso. Alinhe os teus planos ao de Deus, que dá tudo certo. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Crônicas, ainda no versículo 20, capítulo, né? O capítulo 20, eu vou ler o 6. Quando ele entra no templo, ele diz assim, é Josafá, tá? Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Primeiro passo dele aqui, reconheça o seu lugar e reconheça quem é o seu Deus. Continuando aqui, versículo 12, vou pular um pouco, diz assim: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Ele está falando dos reinos que está vindo contra ele, tá? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ah, eu imagino Deus olhando essa oração. Glória a Deus. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Todo mundo entrando aí no processo da oração e do jejum. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, era bem no templo, aqui ó, no meio. O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaai, filho de Jeiel, filho de Mataías, levita dos filhos de Asaf, e disse, olha, pensa bem, é bem aqui no meio que o Senhor levanta alguém para falar contigo. E bem no momento que ele está orando, toda Judá se reuniu para orar e clamar ao Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre Jaaziel e fala: dai ouvido todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem te assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Aleluia! Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Para aí, estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Sabe o que é isso? O Senhor dizendo assim: tá certo, agora você fez a coisa certa, agora sim, clamou a mim, clama a mim, e responder-te-ei. Se preocupe não. Se preocupe não, que nessa peleja você não vai erguer uma espada. Eu vou lutar por você. Desafiou quem ora, a guerra não é dele, é minha, diz o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o mais interessante? O povo não ia guerrear, então para que ir para a guerra? Mas o Senhor disse: arruma a congregação, põe os homens de guerra, põe os levitas na frente,
põe para cantar. Vai cantando, é isso, vai estar lá. Vai descer sim para o campo de batalha. Só que quem vai pelejar sou eu. Mas você precisa estar em campo de batalha. Esteja em campo de batalha. Esteja armado. Use a sua munição. O Senhor está te dando hoje, amados, munição para você ir para o campo de batalha. Deus está te dando proteção. Sabe a armadura que está lá em Efésios 6? Se revista da palavra, se revista da oração, se revista do jejum. Põe o capacete, ponha o sapato, ponha a espada, se paramente todo, fique pronto e louve ao Senhor. Aleluia! Louvado seja. Aleluia! Eu quero concluir com vocês, porque eu acho que tem que parar, a hora voa, lendo o Salmo 28. Vamos lá para o Salmo 28? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu vou ler no aplicativo, porque eu gosto dessa versão para esse salmo, que é a versão King James. O título já vem dizendo assim: a resposta vem do Senhor. Aleluia! Leia comigo e faça disso uma oração. É um louvor, tá? Salmos é louvor, né? Mas a gente vai fazer aqui a nossa oração. A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não me deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me julgue restitui-lhe segundo seus feitos, conforme suas más obras, responde-lhe na medida de suas ações e dá-lhes o que merece, porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Bendito seja o Senhor, pois atendeu as minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta como seu pastor e conduze-os para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Sabe aquela guerra? O Senhor fez que aqueles 3 reis que vinham contra Josafá se desentendesse pelo caminho, e eles brigaram entre si. E sabe o que aconteceu com Josafá? Josafá colocou as pessoas na frente para cantar. O correto era os soldados ir na frente e depois os levitas comemorar a vitória. Mas Josafá pôs o louvor na frente. Lá vai o povo louvando e um bando de soldado atrás. O que está acontecendo? Está reconhecendo que essa guerra não é dele, é de Jeová. E quando ele chegou lá, não tinha nada para ele lutar. O que tinha?
tinha despojos. E eles passaram 3 dias carregando a bênção para casa. Aleluia! Era muita bênção. Eles pegaram os despojos, voltaram ricos, mais ricos ainda, porque o Senhor guerreou a sua guerra. Lá no versículo 20, a gente vê que essa guerra, esse assunto começa como deserto de Tecoa. Porém, quando chega no versículo 26, ele está no vale de Beraca, que significa bênção. Vem para o vale da bênção com louvor ao seu Deus. Aleluia. Deus em Cristo nos abençoe.